Bem, amigos, eu estou aqui com o Ivanaldo Soares, mais conhecido como o cara que trabalhou aqui na Defesa Civil, era muito requisitado pela população o tempo todo para se resolver problemas. E hoje eu estou com ele aqui, tendo o prazer de tê-lo aqui no nosso programa. E eu já queria começar com uma pergunta. Ivanaldo já me falou aqui que não nasceu em Camaçari, aí eu quero saber, quando você chegou aqui, qual foi a ideia de vir para Camaçari? Bom, Rui, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer todo meu estar aqui, poder bater esse papo com você, falar um pouco da minha vida. Olha, eu sou filho de uma costureira, né? Eram 6 irmãos, morreu um. Meu pai era carteiro, era empregado federal, mas meu pai era primeiro telegrafista, depois carteiro, depois meu pai foi ser redator da revista Veja. Era um homem muito intelectual. E eu, aos meus 17 anos de idade, eu sempre fui assim, um jovem que sempre gostei de trabalhar. Eu, com 12 anos de idade, eu já tinha eu comprava a minha própria roupa, porque eu já fazia trabalhos, capinava um mato, eu era ajudante pedreiro, trabalhava com meu pai e tal. E aí, quando eu completei 17 anos, eu disse, eu vou embora. Eu tinha uma irmã que já morava aqui, na Bahia, em Camaçari. E eu disse, eu vou embora, não vou ficar aqui. E era onde você morava antes? Eu morava lá em Olinda, Pernambuco. Pernambuco. Sou pernambucano. E aí, me entrei num ônibus, e eu me lembro como fosse hoje, meu pai Isso disse... de menor ainda, não? De menor, 17 anos. Meu pai disse, ele não vai aguentar, não vai voltar. E eu vim para casa de minha irmã, em 82, eu cheguei aqui, na casa de minha irmã. Minha irmã estava voltando para Recife, que ela ia passar umas férias, e me deixou no apartamento dela. A gente nunca teve assim, a gente sempre foi irmãos, mas vivia junto, sabe, irmão tem desavenças e tal. Minha irmã, eu sou o mais negro da família, minha irmã é sempre branca, e ela era muito preconceituosa, e eu sofri muito com preconceito racial e tal, meus irmãos me tratavam como um macaco, como negro e tal, mas eu amo meus irmãos, era só como... Você vê dentro da família. Dentro da família. E, na verdade, para mim, nunca foi assim uma ofensa. Foi sempre apelido, porque a gente não sabia o que era preconceito racial. Naquela época, eu mesmo, todo mundo passou por bullying, brincadeira, apelido. Exato. Todo tipo de coisa a gente enfrentou. Né? Exato. Mas com isso, conscientemente, eu sofri muito. Eu era um cara cheio de preconceitos, assim, preconceitos não, eu tinha complexo de inferioridade, eu me achava um cara feio e tal. E quis vir embora. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. E aí eu vim para casa dela. Cheguei em dezembro. Quando eu cheguei em dezembro, ela e meu cunhado viajou para Recife e deixou 30 dias lá. Por coincidência, a televisão queimou, rapaz, no segundo dia que ela viajou. E naquele tempo, televisão a cores e tal. E aí, quando eles chegaram de viagem, achou que eu fiquei a noite toda, fiquei assistindo, fez alguma coisa. Aquilo me revoltou. E eu saí da casa, do apartamento dela e fui morar embaixo. Tinha uns amigos, Itamar e tal. O pessoal era viciado em droga. Mas me deram um cantinho, porque eu dormi na escada. Mas eu sempre dizendo, não vou voltar. Aí tinha um senhor, um amigo meu, que tinha carro e tal. Ele gostava, ele trabalhava numa empresa lá em Candeias e tinha um carro. Eu lavava sempre o Fusca dele, o carrinho dele e tal. E ele disse, se você completar 18 anos, vou lhe arranjar um emprego. E aí eu fiquei ali fazendo alguns serviços, já estava completando já 18 anos. 18. Assim que eu completei 18 anos, ele me arranjou um emprego de pintor industrial, em Candeias, na Metacrio. E aí eu trabalhei 1 ano e 8 meses numa empresa chamada Kleber, que era de Feira de Santana. De lá eu vim para o Polo. Eu andava de pau de arara, vim para o Polo. Quando eu vim para o Polo, eu já fui como encarregado de pintura. Novo, né? Novo. Eu com 18, mais ou menos 19 anos. E encarregado de pintura, eu cresci no ramo de pintura industrial. Cheguei a ser supervisor da Pinturas Ipiranga. Trabalhei na Manobra, trabalhei em várias empresas, né? Trabalhei naquelas empresas tudo Siquini, CQR, trabalhei na Clinó, trabalhei em várias outras empresas como encarregado de pintura. Depois, em 85, veio a política. Eu sempre fui uma pessoa política, meu pai sempre foi de direita,
E aí eu participei de movimentos aqui. Naquela época era o PMDB, PCdoB, e aí tinha Leonel, tinha Pé Frio naquela época, tinha... Era isso mesmo. O pessoal antigo da política, Luiz Amaya, que era jovem, o próprio Caetano tinha chegado também, Camaçari, Caetano, com aqueles movimentos de invasão, de apartamentos, na bomba e tal. E eu conhecia esse povo todo. Na época de Souza, quando Souza tinha a empresa que era vigilante da Glebaé, enfim, era um pessoal muito ligado também na política. E aí eu conheci Tude. E Tude, em 85, foi disputar a eleição e eu fui apoiar Tude. Aí me perguntava o próprio Caetano, o pessoal, né, eu sempre tive um comportamento que, entre aspas, eles sempre acharam que eu tinha um comportamento de esquerdista, né? Que é um cara que é batalhador, ia para a trincheira, lutava e tal, e brigava. E aí eu fui apoiar Tude através de Humberto Weller. E nessa época, Caetano venceu, né? Caetano ganhou a eleição em 85, foi. Aí veio as diretas já, tal, aquele negócio todo, e a gente fazia um trabalho para eleger Tude. Perdemos a eleição. Aí foi na época que Caetano, a prefeitura era de Madeira, Caetano assumiu, aí botou o Pinheiro, o finado Pinheiro, era Jorge, o professor de matemática, era virou mesmo era banda vu, e aí... É porque aquele primeiro mandato de Caetano não foi muito bom. Não, porque ali foi quando veio a direta já, que acabou com o regime militar, entrou o regime democrático, a mudança, então ele teria que completar, não poderia, a eleição não podia ser em 89, então foram 3 anos de mandato, certo? 3 anos de mandato. Mas Camaçari já era uma cidade rica. A gente tinha aqui uma média de 25 mil a 30 mil pessoas. Se eu não me engano, foram uma média de 14 ou foi 15 mil votos. Sei que ele ganhou a eleição. Não lembro bem, mas aqui a gente já era uma cidade rica. E aí foi aquele desastre todo que todo mundo sabe, o antigo na história, Caetano se perdeu na política, Caetano naquela... Tinha a CM, avô também? A CM já era governador do estado da Bahia, tinha um trabalho muito forte na Bahia tal, e foi nessa época, mais ou menos, que ele descobriu que ele já fez a linha verde, né, que Estado do Coco duplicou, e aí com aquela visão que ele tinha, né, de além, foi aí que também a briga para fazer a linha verde naquela época toda. E aí Tude, como era ligado ao esquema da ACM, na época, Valdec Ornelas era um homem forte, foi ministro tal, e era um homem forte, e ele partiu para Camaçari para ajudar. Aí eu me lembro do título, que era tirar Camaçari do vermelho, porque Caetano se titulava já esquerdista. Ele fazia parte do PMDB, né? E depois ele passou. Ele já teve vários partidos. PCdoB, etc. Então se consagrou o esquerdismo, né? Que naquela época o esquerdismo era justamente isso. Eram pessoas que com o MST, sindicalista. E eles estavam crescendo na época, né? Crescendo. O Lula estava no auge do sindicalismo e tal, e Caetano copiava muito. E aí veio para Camaçari nesse sentido. Só que se perdeu na administração, e aí Tude voltou com força em 88, a gente foi para a campanha, e me lembro também do título A Juventude. E aí eu já estava homem, já tinha casado aqui, já estava consagrado, conhecia todo mundo em Camaçari e tal. E aí fui crescendo dentro desse cenário político, também crescendo na questão de conhecimento em Camaçari. Eu vivi muito tempo na Glebacê, muitos anos na Glebacê, jovem e tal. E aí a gente fez uma política, o contrário era uma briga, né? Eu me lembro quando a gente pintava o muro do cemitério da Glebacê com o nome de Tude, Caetano de madrugada apagava, botava de Caetano, a gente apagava, botava de Tude, pegava, ia para Monte Gordo, aquele lado lá, aqueles postos da Cetrel, botava a placa de Caetano, a gente arrancava, botava de Tude, e era uma briga
mesmo ferrenha, Agora, mas era uma briga até mais saudável do que hoje em dia, assim, né? A disputa é mais... era uma briga Porque de... todo mundo se conhecia. Isso, e era militância mesmo, aquela coisa que a gente partia para... Não tinha essa questão de dinheiro, a gente tinha ideologia política, né? Então, Caetano tinha a equipe dele, que seguia ele naquele... E a gente também tinha a nossa equipe, que seguia o Tude. E, graças a Deus, chegou em 88 nas eleições, a gente deu uma surra de voto. Tude ganhou a eleição. E aí foi o trabalho gigante que todo mundo conhece. Tude foi um grande gestor. E Tude fez a Avenida Jorge Amado, fez aquele viaduto, fez a prefeitura, uma coisa linda, até a CM veio para a inauguração, que era de madeira, era uma vergonha. E aí foi toda essa parte gigante. Em 89, eu ainda não tinha entrado no governo de Tude, mas eu tinha uma empresa de pintura. E aí, através da Coincil, ganhou uma licitação, fazer reforma e pintura de todos os colégios de Camaçari, delegacia lá de Monte Gordo e tal. E aí foi repassado para mim. Eu, com meus 20 anos, eu tinha 40 e poucas pessoas pintando colégio, fazendo tudo e etc. Inclusive, Tude tinha o partido, né, que era eu esqueci bem, mas eu me lembro que Tude cresceu muito e a gente trabalhando com ele. Aí foi quando eu conheci Helder, que veio para Camaçari, que ali onde hoje é a Secretaria de Infraestrutura. Sei. Ali foi um galpão para armazenar os carros da Fiat, 147, etc. e tal. Depois virou uma escola manobra, que era uma escola para alfabetização, que era o Mobral. Sim. Para alfabetizar aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, que trabalhavam à noite, os adultos e tal. Então o Mobral ficou ali. Quando Tude ganhou, Tude pegou aquela área ali. Mônaco estava bastante ativo na política, Mônaco já era vereador. Mônaco praticamente se aposentou de vereador, né? Não se aposentou porque não existia lei de aposentadoria. Não, mas é um exemplo, né? Ele foi 5 mandatos. Exatamente. Ele não desistiu. Né? Como é uma história assim, que eu já sabia que eu já conhecia Françu, conhecia Ellery, conhecia o próprio Mônaco, eu conhecia o Jaime Guilherme, que foi vereador nessa cidade, um cara até que o filho dele é meu amigo, o Jaime está até no asilo em Salvador, mas sempre estou em contato com o filho dele, que era gerente aqui do Banco do Brasil, um cara que eu aprendi muito, Jaime me deu muitos conselhos, muito conselho. Jaime Guilherme não, Jaime vereador, Jaime Guilherme é de lá de Monte Gordo, é professor, eu já é advogado. Porque ele foi meu professor. Não era Jaime Guilherme não. O cara tá... Era outro Jaime que morava aqui, que foi vereador. Jaime Guilherme também, eu gosto muito dele, é um cara... hoje é advogado criminalista, um dos melhores, e professor também. Meu professor me ensinou muito. Eu fiz a confusão, não era Jaime Guilherme. Então, assim, essa história antiga daqui, eu frequentava o cinema e tudo isso eu conhecia. E aí, quando foi em 91, Tude me convidou para fazer parte para eu trabalhar lá. E eu entrei na Limpec como gari. Por quê? Porque eu já não tinha mais como fazer aquelas pinturas, não tinha... Era jovem, não cresci, na verdade, e tal. E aí eu fui trabalhar na Limpec. Aí, quando foi em 92, a gente perdeu a eleição. Perdemos por 400 e poucos votos. Eu era fiscal no Clube Social, contando votos. Eu já contei voto também lá no SESI, lá no SESI, lá no frente do Copec ali, também já contou. Teve contagem lá, né? Teve contagem lá. E eu fiz parte desse grupo de contagem e tal. E aí, Humberto Heller ganhou a eleição, aí veio toda aquela tragédia, né, dos gatilhos e tal, e trouxe Caetano para ser chefe de governo. E aí Caetano já tinha perdido a mulher dele para um dos secretários dele, que era Dora, né? A mulher dele, Luiz Amar. Realmente.
Dora Luísa Maia já namorou com Davi, enfim, é uma história que... E Caetano era um troca-troca da zorra naquela época. E aí Caetano veio como chefe de governo de Humberto Heller, de 92 a 96. Foi aquele desastre também, né? Muita confusão. O pessoal não esperava Heller ganhar de novo, não, porque ele foi biônico, né? Foi biônico, mas ganhou a eleição. Inclusive, CBE era secretário também, CBE, esse povo antigo, o Pertino era vereador. Na verdade, aquela turma toda de esquerda, Pinheiro estava lá, estava todo mundo lá. Exatamente. Aí, o que acontece? Tude veio e tomou o poder. Em 96, Tude voltou, né? E ganhou a eleição de novo. Foi aí que eu trabalhei de novo, voltei para a Limpec. E aí trabalhei, e aí teve um incêndio na coisa de pneus, na reformadora de pneus e tal. A gente foi para lá, eu peguei caminhão-pipa e aí fui desenvolvendo aí. Aí tinha fogo no pinho, eu pegava o carro, eu ia lá com máquina, pegava os garis, parava e lavava e fui. E aí a gente fundou a Defesa Civil. E aí foi o início, né? O início de tudo. Na verdade, a Defesa Civil de Camaçari existiu no tempo de Caetano uma defesa disfarçada de Defesa Civil. Davi foi até... Mas não era tão assim ativo. E aí eu comecei a apagar incêndio e lavar e aquela confusão toda. E aí tudo foi. Senão a gente vai montar a Defesa Civil. Chama Ivanaldo. E aí, o bicho está aqui na sua mão, a gente montou um centro de integração dentro da Limpec, onde a TT, né, que é a STT hoje, Polícia Militar, Tiro de Guerra, era Polícia Civil, era tudo dentro de uma sala, dentro da Limpec, interagir, cada um no seu setor. E aí, quando chovia, aquelas enchentes, eu comecei a ter habilidade. E aí, ia estudando, fiz vários cursos, e aí foi crescendo. Eu dei muitas entrevistas, fiz muitos cursos sobre defesa civil, sobre a questão de catástrofe, de pânico, de lavar, e Corpo Bombeiro, no Corpo Bombeiro também tomei curso, e fui me aperfeiçoando. E aí a gente fez uma grande gestão de 86 até 2004. 2002, Helder assumiu, Tude saiu para deputado, e Helder assumiu a prefeitura, também valorizou a Defesa Civil, e a gente perdeu a eleição para Caetano de novo em 2004. Caetano ficou até 2010. 2012, né? Não, 2008, porque assumiu Françu, assumiu Adhemar. Foi logo depois. Aí Adhemar assumiu, foi aquela confusão toda. E aí eu fui me familiarizando dentro de Camaçari, e nesse meio tempo de política e tudo, eu tive minha primeira filha, depois eu tive meus 2 filhos, depois eu tive mais uma filha, e aí hoje eu tenho 5 filhos, tudo nascido aqui. Minha filha nasceu em 87, minha filha mais velha, que é um grande amor da minha vida, é psicóloga hoje, etc. E para você ter uma ideia, no governo de Caetano, em 87, minha filha nasceu ali no IES, que era um antigo pronto-socorro em maternidade, que era atrás ali do que hoje é Atacadão, antigo Unimar. Quando minha filha nasceu, já não tinha água. Eu tive que pegar água na casa da Dona Lígia, que Dona Lígia foi vereadora aqui também, nessa época. Eugênia estava em pleno auge de doutora Eugênia, né, que era médica. Eugênia tem um parêntese aí nessa conversa. Eu conheci ela, teve na TV, na época ela lá embaixo e tal. Pessoa muito boa. Assim, o estilo dela era muito bacana. E depois eu vi Mário, que a gente falou agora um pouco dele, perguntando dele, num programa que ele tinha na Camaçari TV, ele de repente fazendo uma campanha para conseguir cesta básica para... ela entrou numa fase da vida dela difícil, com problemas de saúde mental, ela teve depressão, ela decaiu muito, né? É porque ela era uma mulher assim muito dedicada às causas dos pobres. Foi tanto próximo, que ela o próximo era tanto que ela se elegeu vereadora nesse sentido. E ela foi uma grande médica, ela medicava aí de graça para as pessoas, todo mundo sabia que era a doutora Eugênia, que era uma pessoa. Mas assim, disseram assim também, porque também a gente ouve conversas e histórias, né? Assim, que o pessoal fica alegando que ela tinha sido abandonada
pelos parceiros, né, pelas pessoas que deveriam, né, estender a mão por ela. Depois, daqui a pouco, faleceu. Na verdade, ela entrou numa situação, porque na política é como na vida nossa, um cotidiano, né? Isso acontece na televisão, isso acontece. Você está produzindo, você está bem, você é aceito. Isso acontece até na nossa própria família. Né? É verdade. E veja quantos filhos abandonam seus pais. Imagine no mundo da política, que na política ninguém conhece ninguém. Então ela foi uma pessoa brilhante. Ela foi uma mulher que hoje teria que ter homenagem não só a ela, como outras pessoas que passaram na Câmara, que naquele tempo sabia legislar. Né? Era uma discussão política que tinha veracidade, que tinha um porquê, políticas públicas mesmo. Eu me lembro muito, até quando Luísa Maia era vereadora, você fazia gosto para a sessão da Câmara, ouvia. Eu frequentei muito a sessão da Câmara quando era ali do lado do teatro, ou do cinema. Né? Do cinema. Da linha do trem. Isso, exatamente, quando o Françu... Perto da linha do trem. Isso, Françu foi um dos mais bem votados na época e tal. Então, ela caiu muito a questão, porque a doutora Eugênia era uma mulher sozinha, criou um filho, enfim, tinha seus problemas. E aí caiu na questão mesmo de depressão, teve vários problemas de saúde, etc. A política continua, ela seguiu. E a Eugênia foi para Machadinho, aí muitas coisas a gente não sabe, porque é só a família e quem conviveu. Porque aí a gente já não teve mais acesso. Tem, né? Não tem. Mas assim, eu andei muito com a Eugênia no meu carro, que tudo de Eugênia era pegar as coisas para levar para as pessoas mais pobres, mais carentes. Ela pegava uma carona no seu carro, quando você via, estava cheio de coisa que queria que levasse na casa de fulano e tal. Ela já nem medicava mais, tal. Então, quando você via a Eugênia chegar, ela ia pedir um favor para levar na casa de alguém. Eu digo isso porque eu fiz isso várias vezes e conhecia, porque eu tinha muita amizade com ela e conhecia muito a Eugênia. E aí eu fui crescendo dentro de Camaçari e fui vendo, conheço toda a história de Camaçari, crise, não crise. Eu vivi muito, a minha juventude, vivi quase toda aqui nessa cidade, que eu me orgulho muito de ser camaçariense. E sempre lutei para a melhora de Camaçari, porque eu tenho meus filhos nascidos até hoje, moro aqui até hoje, nunca me mudei de Camaçari. Hoje sou camaçariense, recebi o título de cidadão camaçariense. E foi até tarde, porque eu tenho uma história, eu tenho um legado aqui. Tem muito tempo, né? Muito tempo, trabalhei muito por essa cidade, fiz muita coisa por essa cidade. Agora eu queria entrar numa área, depois a gente vai voltar para a política, que é a mais atual. Mas eu queria entrar aqui umas questões mais técnicas da defesa civil, que é uma coisa que marcou muito você aqui. Vamos lá. Quais são os tipos de ocorrência mais comum aqui em Camaçari, no período que você teve mais à frente disso? Olha, Rui, eu quando assumi a defesa civil novamente em 2017, passamos 12 anos, eu passei 12 anos fora, trabalhei fora. O maior desafio aqui, uma das maiores ocorrências, era a questão das enchentes. Enchente, né? Exatamente. Você tinha problemas gravíssimos, que era o Jardim Brasília, que ia alagava o centro. Inclusive, hoje ainda nós estamos na mesma situação. Agora mesmo, hoje que esfriou um pouco, né, a chuva, e há poucos dias estava o pessoal reclamando aí com a canela no joelho. Né? Isso. Mas assim, água no joelho. Agora sim, eu tenho dados e nós conseguimos diminuir 71% dos alagamentos. A exemplo, eu cheguei um dia e chamei a Linaldo e fizeram uma reunião de secretários e eu fui fazer parte e disse a ele, olha, a gente só resolve o problema das enchentes se a gente remover algumas casas do Jardim Brasília. Eu lembro ali que você estava à frente ali daquela remoção ali do Jardim Brasília. Exatamente. Mas como tal, ninguém queria me dar um ouvido. Eu estou falando isso porque ele sabe, ele hoje reconhece isso. Não, e ele sempre teve essa, né, qualquer prefeito. Isso. Mexer com a casa, tirar o cara de dentro de casa. Aí eu tinha feito alguns vídeos, eu tinha feito vários relatórios, eu tinha passado por várias enchentes, eu tinha mostrado e tal, e fiz um PowerPoint de várias ações que a gente fez e tal, e aí fui lá
e fui pedir para mostrar na reunião. Tive algumas dificuldades de aceitação, porque aquela coisa do preconceito, né? O cara é só coordenador de defesa civil, engenheiros e secretário de... Mas aí eu fui e mostrei que a realidade, a gente precisa tirar pelo menos essas casas daqui, porque isso aqui vai acontecer um desabamento e a gente vai pagar um preço caro por isso. Estava ruim. Aí ele veio, eu agradeço muito isso a ele, parou todo mundo, bora ouvir Ivanaldo e tal. Aí foi comigo, de noite mostrei ele, disse, não, comece a ação. Tire essas casas que você está dizendo. Você precisa de quê para tirar? Eu já tinha feito todo um levantamento. Eu digo, rapaz, eu preciso da CEDU, preciso... Porque vem a questão jurídica. Isso. E eu preciso... Mas a questão jurídica, a Defesa Civil, eu fiz um levantamento aleatório, eu tinha o poder mais do que qualquer outro órgão. A Defesa Civil ela é soberana nesse sentido. É um momento de crise mesmo. Não tem jeito. É o que a Defesa Civil disser, tem que ser acatado. Derruba, tem que derrubar. E aí, me lembro que fosse hoje, o primeiro barraco lá, barraco não, a casa, eu tive que chamar, e chamei o prefeito, só, eu preciso da ação social, preciso botar as pessoas em aluguel e tal. Dar uma condição para o pessoal também. Condição. Ele disse, o que você precisar, você fale com os secretários, secretário tal, secretário, fulano, tal. E eu comecei. A gente tirou, teve problema. E resumindo a história, eu terminei sozinho, o CEDU saiu, todo mundo saiu. E conseguimos remover, demolir, tirar 480 residências. A construção daquela ponte. Na ponte, obstruiu tudo ali. Fechava como se fosse uma pia com... Você bota a tampa, vai encher de água. Para você ter uma ideia, o rio, ele tinha 3 metros de largura, que era casa de um lado e casa do outro, era comércio, etc. Hoje, a gente conseguiu 12 metros de largura. Cada lado, né? Então, para mim, foi um dos maiores desafios que eu nunca... Deus é tão bom que pessoas que moravam ali há 40 anos, prédios, e eu conseguia tirar e sem indenizar ninguém naquele momento. Coloquei todo mundo no auxílio aluguel, criei uma estrutura muito grande. Foi realmente. Criei uma estrutura que eu tinha uma equipe que, quando a gente tirava a pessoa, a gente desmontava todo o cenário, levava para casa das pessoas, enfim. Conseguimos, e em plena campanha de governo, você não ouviu falar, você é jornalista, você sabe, ninguém tocou fogo em um pneu. Realmente. Nenhum pneu. Então foi um trabalho feito com muita propriedade. Porque vem a consciência da população, né? E vem a forma em que você vai conversar com as pessoas, como você vai mostrar que... Aí ali teve o quê? Teve a ponte que abriu, olha só, teve uma tubulação que fez ali naquelas ruas da Camaçari de dentro, lá de cima. Lá de cima. Que vai... Então hoje o que está acontecendo? Essa chuva que deu aí, uma moradora lá conversando comigo, ela disse que deu um pouco de água, mas não na proporção não se compara. Mas o que aconteceu? Passei ali agora há pouco tempo e observei que não foi feita limpeza no rio, por isso que deu um pouco mais. Exatamente. As questões, porque assim, eu tinha mapeado todos os córregos e as partes que mais a água escoava, e a gente fazia periodicamente uma limpeza, né? Tanto aqui como na Orla, na Malícia, Parque da Mangaba, etc. Tinha um período certo, né? Exatamente, que a gente botava as máquinas. Quando o Caetano entrou agora, eu tive conversando com alguns amigos lá de dentro, lá, e aí, logo na primeira semana foi falado que só tinha 7 milhões, pelo menos essa informação que eu tive, 7 milhões em caixa, que não tinha dinheiro para trabalhar. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, tem que ainda mais quem trabalha na área de comunicação tem que duvidar de tudo. Eu tive uma falha que eu não fui para a Câmara de Vereadores pegar o orçamento. O orçamento diz tudo, né? Claro, o orçamento já estava pronto. Mas eu fui pela intuição, por exemplo, você não tem como ter uma cidade como Camaçari, 7 milhões, você gasta meio de um dia. Você não tem como então ia parar tudo. Entendeu? Aí ficou assim, estranho, né? Aí, por que eu estou falando isso?
Porque algumas coisas, alguns serviços básicos não foram feitos, até hoje. Né? Aqui vem uma crítica, que eu tenho críticas a fazer ao governo de Elinaldo, a todos eles. Entendeu? Não tenho problema nenhum em falar bem ou falar a parte negativa. Entendeu? A gente está falando, se referindo a isso, porque quem está no poder agora é o grupo de Caetano. Uhum. Né? Tenho muitos amigos lá, que eu gosto muito, mas a gente tem que ser realista, porque eu ando com o pé nessa rua daqui de Camaçari, você anda. Com certeza. Certo? Uma certa vez, teve uma coisa que aconteceu interessante, lá na outra TV, Marco Antônio, grande radialista, estava fazendo um programa lá. E Jane Oliver, nossa amiga, minha amiga. E aí, eu não sei o que foi que aconteceu, teve alguma coisa com relação à saúde, e aí Jane Oliver não comentou, mas também porque ela tinha já o roteiro dela, tal, não liguei. E Marco Antônio teve na UPA, que ele passou mal, dias antes, e aí ele disse, eu fui bem atendido, e eu ouvi no programa, né? Aí eu, como bem atendido? Não, me deram um cafezinho e tal. Aí eu não disse nada, né? Aí quando ele estava na porta para ir embora, que já tinha terminado o programa, já tinha começado outra coisa, aí eu perguntei a ele, eu disse, rapaz, mas atender bem nenhum... Cafezinho? O cafezinho não é atender bem, cafezinho a gente tem em qualquer lugar, né? Aí ele ficou, olha só que situação. Eu disse, olha, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque se estiver errado a gente tem que falar. Eu dei minha opinião, não gostava de me meter no conteúdo dos programas de lá, apesar de dirigir a TV todo. E aí eu falei para ele, observar mais isso aí, porque quem sofre somos nós que estamos aqui, viu? Rapaz, não deu outra. Ali da frente do Baneb da Radial A, que a televisão era ali, ele pegou o carro ali, saiu, deu a volta, quando ele chegou ali na frente da Confiança, começou a passar mal. Teve uma parada cardíaca, aí o carro dele, ele ainda teve tempo de parar assim, meio atravessado, como se fosse para um acostamento. Aí o pessoal percebeu, pegou e socorreu, levou para o Hospital Geral, amizade política, etc., tudo que aconteceu. Ele está muito... teve uma foto ali na maca, muito... avantajado. Inchado mesmo. E aí, graças a Deus, está aí, se recuperou e tudo. Eu não tive a oportunidade de chegar a ele e dizer assim, você lembra que a gente conversou? Que nós somos seres humanos, pô, nós vivemos da mesma cidade. Então, quando a gente critica um governo, esse ou aquele, mesmo sendo um governo que você tem amizade, você não está fazendo mal, ninguém não está indo contra a política em si do cara, não. O poder dele, não. Inclusive, a oposição é saudável, né? A oposição é um órgão fiscalizador. Ninguém pode... uma soberania, ela não é saudável. Tem que ter os opositores para equilibrar a coisa. Então, isso é uma democracia. E assim, voltando ao assunto da Defesa Civil, então a gente conseguiu eliminar e outras coisas que eram, por exemplo, se você pegar a Riacho da Manuela, que sempre alagava tudo, depois o prefeito botou aquelas aduelas. Na Nova Vitória, ele tirou, botou a aduela, não era mais manilha. Ele, no Parque da Mangaba, ele trabalhou muito naqueles córregos, e ele colocou aduelas que a água tinha uma vazão melhor. No Verde Horizonte, na passagem do Verde Horizonte, que era manilha, ele tirou as manilhas e colocou aqueles aduelas. É aquela aduela que colocou agora ali em frente à Mug Bar, que já ia colocar, as aduelas já estava lá, inclusive, o dinheiro estava em conta, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, que as pessoas falam aquilo que querem, né? E o político, como Caetano, nós conhecemos. Ele não vai chegar dentro da prefeitura e dizer, não, o dinheiro está aqui, eu não vou fazer porque eu não quero. Você vê que até hoje o ano letivo terminou e não se trocou nem a farda das crianças. Agora, se pintou todas as escolas, mas as fardas não foram dadas nova farda. As crianças estudaram o ano todinho com a farda do ano retrasado, então passado. Então é uma coisa assim que não dá para entender. A gente tem umas coisas interessantes, né? Que eu acho que às vezes eu não gosto de me passar por idiota, certo? E aí tem muita gente da população que também não vai gostar de ser tratado como idiota. Por exemplo, a gente teve o começo do mandato, esse agora, e logo no começo começou as obras. Ou seja, obras que já tinham começado no governo Elinaldo. Então essa licitação foi quando? No governo de Elinaldo. Claro. É lógico que se o cara terminou, ele vai inaugurar, é normal inaugurar. Mas tem que reconhecer o início também do processo. Início do processo. Não é feio isso, não, pô. Não é feio. Não. Agora mesmo Lula inaugurou uma ponte
né? Todo mundo sabe, não precisa nem dizer aí como é que foi. E aí tem uma disputa, né, nas redes sociais. Quem fez, quem não fez, quem terminou, quem não terminou. Sei. Uma babaquice geral. Ali foi é um processo verdade. de um governo que começou um projeto que era a população, que aquilo ali é da população, a população é que cobrou aquilo. Com certeza. Sabe, brigou e lutou para aquilo mudar. Quantos anos tinha aquelas balsas ali ganhando dinheiro? Muito. E não é barato não, bicho. Você passar uma carreta ou um carro pequeno ali era caro. E aí você tem quase 4 anos a obra parada. Isso aí que é feio. Para fazer a cabeceira. Exatamente. Aí não foi correto. Porque aquela cabeceira ali se faz em 6 meses, 1 ano. Dá para fazer, tranquilo. E tudo bem, graças a Deus está lá, né? Pronta. E aqui também acontece isso, mano. Umas coisas que foi a ideia. E outra coisa, tinha uma coisa antiga aí, você lembra? Não sei se você lembra. O que um governo fez, e que a maioria do que eles fazem aqui tem que ter muita manutenção. Aí a gente não sabe se vale a pena esse custo. Ali o centro botaram aqueles, como é que fala? Que é o nome daquele piso? Intertravado. Isso. Aquele piso precisa de uma manutenção muito grande, se comparado a um asfalto feito com a densidade, com a questão técnica adequada. Porque a maioria você sabe como é que os caras fazem, né? Asfalto aí. Não tem nem comparação, não tem. Você pegar uma calçada daquela, a CM Neto fez ali na Orla, em alguns lugares, aqueles calçadão que eram aquelas pedras portuguesas, né? Portuguesa, tinha. Aquilo ali é uma situação incrível de manutenção. Ah, é bonito? Tudo bem, é bonito. Só que tem a questão de uma pessoa que está com um sapato especial, não vai conseguir andar, os buracos que surgem. O cara até cadeirante tem problema, às vezes, por causa dos buracos que surgem. Exatamente. Aí o que ele fez? Ele olhou alguns países aí fora do Brasil e colocou o calçadão de concreto, pintado em algumas partes. Aí você olha assim, você diz, pô, não é tão bonito quanto aquelas decorações que existiam antes no piso. Não é. Entendeu? Aquela de Copacabana, por exemplo, os caras virou patrimônio, não pode mexer mais, só fazer manutenção. E aí eu lembro um dia na Câmara que eu estava aí, não sei aonde eu era, se foi lá já na Câmara lá de cima ou se foi aqui embaixo, eu estava ouvindo. E aí eu vi os vereadores e os que defendiam aquele tipo de calçamento, dizendo que ali você ia desempregar um monte de gente se mudasse. Mas não é isso. Não é isso. A visão não pode ser essa. Então a gente tem hoje no centro, eu passei, acho que ontem ou hoje, ou andando ali, eu gosto de passar andando no centro, o serviço não está perfeito. Olhe para o chão e você vai ver. Aquilo ali com mais tempo de chuva ali, aquilo vai começar a afundar aqui, abrir buraco, aí tem que ficar fazendo manutenção todo dia. Eu não sei, tinha que pensar de uma maneira, mesmo que sendo aquilo, uma maneira mais segura. Mais segura. Né? E aí a gente tem essa briga e essa questão de política, as pessoas se atrapalham muito com eu acho, eu gosto mais de Evanaldo, eu gosto mais de Rui, mas Rui está fazendo um negócio errado, começa a defender mesmo estando errado, isso aí é o que estraga a gente. Aí voltando lá para aquele, onde eu já estava, para a gente não perder, por exemplo, essa questão de chuva forte, qual é o protocolo da Defesa Civil quando ela... na verdade, a Defesa Civil ela tem um papel importante antes, durante e depois. Isso. Ela tem que mapear a cidade, ela tem que saber quais são os pontos críticos, né? Relatórios, enviar para as secretarias, Secretaria de Obras e etc. Uma Defesa Civil consolidada, ela tem que estar em regime de 24 horas, ser acessível ao chamado, né, da população, se preparar num todo para as emergências. Você sabe que, por exemplo, a questão climática hoje no nosso país é incerta, mas anunciou aí que ia ter grandes chuvas. Isso foi a previsão do tempo fala. Então, a Defesa Civil ela tem que estar preparada para isso. Visitar aquelas áreas que são precárias, mandar comunicados, ir até lá, levantar toda uma estrutura, né, com seu pessoal, para que a qualquer momento do dia, hora e noite, ela possa ir lá, dar o primeiro passo, e estar lá integrado junto com a prefeitura, que a gente chama
batiza de Operação Chuva. Então, tem que sentar com todas as secretarias e discutir, né, quantos milímetros vai chover. Existe hoje vários sites que vai dar, a CETREL também pode ajudar. Uma chuva, por exemplo, que em poucas horas chover 30, 40 milímetros, são chuva para o mês inteiro. Em Camaçari, eu acho que eu não acompanhei, mas eu acho que Camaçari choveu mais de 100 milímetros nesses dias de chuva. Era humanamente impossível não ter alagamentos em lugares onde não foi feita uma drenagem, não foi feita uma limpeza de canal, ela vai transbordar. A construção da cidade não foi em cima de um projeto mais adequado. Por exemplo, a gente tem o centro de Camaçari que você não tem uma rede de esgoto. Porque Camaçari não foi, ela cresceu de forma desordenada, não houve um planejamento. Houve uma escolha para vir em grandes indústrias, mas não se preparou Camaçari para acompanhar esses desenvolvimentos. Então, ninguém se esperava que Camaçari ia ter 320 mil habitantes. E hoje é uma grande metrópole. Então, agora tem aquela antiga, na verdade, ideia de que serviço que fica embaixo da terra o povo não vê, né? Não, esse tá, na verdade, eu posso dizer isso com propriedade, não é porque eu fiz parte do governo, mas nenhum gestor fez um trabalho de drenagem, macro e micro drenagem em Camaçari do que Antônio Alinaldo. Nenhum desses, fez um trabalho tão importante quanto tal. Porém, a Camaçari, ela continua sendo uma cidade de muitas invasões, de casas construídas de forma aleatória, desordenado. E você sabe, Camaçari é uma cidade que tem um potencial muito grande financeiro. Mas Camaçari, a política reina muito mais do que qualquer gestão. Ou seja, se você pegar hoje a gestão de Caetano está em cima do palanque ainda. Ele faz campanha, ele não trata do bem-estar ou de pegar o dinheiro que arrecada com a cidade rica e fazer o que tem que ser feito como gestor. A vida toda é fazendo política. E o que faz é algo de que, assim, não tem como deixar de fazer. Aí eu vou dar um exemplo aqui. O centro da cidade. A Bonita ali, todo o projeto foi da gestão passada. O dinheiro já estava em caixa, porque o dinheiro foi do CAF, foi um empréstimo que foi feito em uma organização mundial que emprestou dinheiro e para se fazer o que está sendo feito. Então, assim, eu acho que um gestor ele tem que se preocupar com a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que pintar um colégio que já está pronto, pintar ponto de ônibus, pintar cabeceira de ponte, pintar viadutos, arrancar material de frente de colégio porque era verde, colocar da cor, né, que ele está gerindo. E você tem uma saúde precária, você tem uma questão própria da própria educação em si, não é dos colégios, mas a educação em si precária. Você tem uma área de segurança pública, né, que é o estado todo, precaríssimo. Então, Camaçari tem vários itens que era para ter sido trabalhados, vim trabalhando, e esquecer essa questão de tirar a marca que foi feita do outro governo e colocar a dele, que são milhões gastos com pintura. E esse dinheiro poderia entrar em contratar mais médicos, reformar os postos médicos, né? Fazer a maquiagem foi feito em Monte Gordo, pintou todo, mas por dentro continuou mesmo. Então, assim, eu vejo isso com muita preocupação, no sentido em que em janeiro de 2025 se entrou no pensamento de trabalhar a política de 2026. Então, o prefeito ele deve muito ao Estado, ele deve muito a Jerônimo, ele vai ter que pagar o que Jerônimo fez para que ele ganhasse a eleição. Nós sabemos que o Estado entrou aqui forte, muito forte, e vai cobrar do prefeito, agora é minha vez. Ele vai fazer igual Isidório fez, né? Isidório, quando pegou o Covid, só para a gente... quando pegou o Covid, ele disse, agora eu quero que vocês devolvam minhas orações, que eu fiz por vocês, que agora quem está precisando dela sou eu. Então, Jerônimo vai fazer a mesma coisa. Tem um troco. Né? Exatamente. Então, assim,
quando você não vê a falta de crescimento, a falta de investimento, faltando tudo, você vê que até hoje tem músico que tocou no Camafora que não recebe o dinheiro e tal. Isso é juntando dinheiro para se gastar e devolver aquilo que foi gasto com ele para que ele ganhasse poder. E com isso, se torna ruim para quem mora e vive aqui em Camaçari, que vai sofrer, né? Porque Camaçari, infelizmente, é uma cidade politizada e que os gestores, a maioria dos gestores, não faz gestão, faz política. E nós sabemos, né, eu torço de coração que o prefeito ele trabalhe para melhorar, porque foi essa promessa de campanha. Olha um levantamento. Olha esse levantamento aqui. Você conhece Caxias do Sul? Demais. Do Sul, né? Eu não conheço, nunca fui lá, mas já vi vídeos, fotos, isso. Viu como é que é uma cidade muito bonita, muito conservada, muito bacana. Isso. Então lá nós temos 463 mil habitantes. Isso em 2022. Aí a renda per capita desse pessoal, por ano, 60,5 mil reais. E por habitante. Aí vamos agora, aí eu sei que você já viu logo querer ouvir com relação à nossa cidade. Camaçari tem, isso 2022, já tem mais. 299 mil habitantes. Certo? 2022, censo. Aí, nós temos aí 109 mil por ano por habitante. Quer dizer, você chega com esses números a começar a entender por que uma cidade lá no sul tem quase o dobro de habitantes e não falta nada. Tem os defeitos também. Claro. Tem uma estrutura muito mais avançada. Você chega na nossa cidade, como uma vez no programa Guilherme Santos, que tinha na Camaçari TV, ele sempre me puxava, me botava na frente da TV para mim ficar falando, comentando algumas coisas. Uma questão que ele falou foi que eu vejo em todas as emissoras aqui, nego falar daquele, lembra na época, eu falava, 1 bilhão e 200 que a gente tem. Aí eu falei, ó, eu queria observar uma coisa, que quando se fala 1 bilhão e 200 que veio para Camaçari, não é o que Camaçari produz. Camaçari produz basicamente 25 bilhões. Desde o cafezinho até o carro que é vendido, o que for. A gente produz muito mais do que isso. É porque vai para o governo. Para o governo federal vai X, vamos dizer assim, vai estadual, 3X. Fica. Para o governo federal desse dinheiro, ou para o estadual, fica 2X. E para Camaçari vem uma cerveja. Que é esse 1 bilhão e 200. Aí o Guilherme ficou assim, né? E realmente ele entendeu também. Então, quer dizer, na verdade, a gente tem aqui para Camaçari, mesmo sendo uma cerveja, é para embebedar todo mundo. Porque 109 mil reais por pessoa, por ano, dá para embebedar todo mundo. Todo mundo tem que ter picanha, tem que ter de tudo. Ter boa saúde, né? Asfaltos bons, educação boa, fardamento escolar, né? Que a gente está vendo aí os problemas. Merenda, não era para faltar nada. Aí você fala assim, mas esse governo... Não, a gente tem que reconhecer que teve no período de Elinaldo, não foi esse 100% que eu estou olhando aqui também. E tem outros governos aí que às vezes até foi pior, mas é uma cultura já política da administração de Camaçari. Os caras não estão preocupados, é como se a gente vivesse num outro mundo em que as pessoas não conseguem enxergar as outras cidades, os outros lugares. Por que aqui tem isso? Por que ali não tem? Por exemplo, você chega lá em Manaus, na capital, tem seus problemas também, mas meu irmão, que até faleceu, morava lá, tem um outro caçula que mora lá, diz que, vai tratamento dentário é só chegar com a identidade, Se você está passando mal, você vai no hospital, apresenta a identidade, você é tratado, o pessoal vai para cima, não fica com um monte de regulação, não. Rui, eu digo uma coisa a você aqui, o seguinte, eu sempre tive a tese de que, já estudei sobre isso, na questão de você ter uma comparação à cidade industrial com a cidade que tem comércio forte. Aí você pega Feira de Santana e Camaçari. Feira de Santana arrecada muito menos, acho que
que chega a metade do que Camaçari arrecada. Não, já foi primeiro lugar depois de Salvador. Hoje Camaçari passou, já tem um tempo. Exatamente. Aí você vê as pessoas de Feira de Santana são pessoas que têm dinheiro, lá tem Ferrari, lá tem mansões, lá tem prédios. A gente anda lá, a gente vê os carros que andam. Exato. Aí você vem para Camaçari e você não vê. Então, quando você vai olhar para mim, eu sempre disse que os gestores de Camaçari já tem que pensar de forma diferente. Eles vivem da renda que o polo dá. Mas a renda do polo, ele vai para os cofres da prefeitura. Ele não vai para as pessoas. O prefeito, ele tem que fazer a distribuição, que faz muito mal a distribuição de renda. Primeiro, vive-se a política, né? Ganha a eleição, começa a colocar seus apadrinhados, dividir a riqueza que a Camaçari tem com as pessoas que ajudou ele a se eleger. E a população, os eleitores, têm um pensamento também equivocado, que exige, né, que o cara se eleja e troque, ou ele quer um emprego, ou emprego para a mãe dele, ou para o parente dele. Se você pegar hoje e fizer uma pesquisa em Camaçari, eu acho que chega a 80% das pessoas em Camaçari ou tem alguém, um ente querido, ou é da prefeitura, ou tem um ente querido que está ligado à prefeitura, à Câmara de Vereadores, num todo. Então, se você pegar hoje essa riqueza toda que o polo gera, vamos tirar o polo petroquímico de Camaçari, e nós tivéssemos um comércio forte, um turismo ativo forte, que nós temos um polo turístico que só não é explorado. Praias belíssimas, são 42 quilômetros de orla, de costa, que ninguém tratou, ninguém cuidou, que é uma... A parte turística daqui é vendida por Salvador, exato. Não é vendida pela... Pronto. Se você fizer uma pesquisa em qualquer lugar do mundo, cidade industrial é uma cidade rica de um povo pobre. Se você for uma BC Paulista, a cidade é rica, mas o povo é pobre. Se você for em Ribeirão Preto, não tem indústria e são um povo rico. E a cidade arrecada pouco, mas o povo ganha mais. Porque o comércio é troca de dinheiro, de moeda. Né? Você tira Feira de Santana e Camaçari. Então, nós temos um dos maiores PIB do Norte e Nordeste. Nós temos uma arrecadação gigantesca, mas que ninguém se preocupa, não faz. A política está culturalmente na pele a vida toda. Porque eu digo que Alinaldo, como governo dos 8 anos, ainda ele fez um investimentozinho na orla, que foi muito pouco, poderia ter feito mais, que a visão, talvez, dele voltando seja outra. Mas os comerciantes de Camaçari, comércio falido. Nós temos hoje um comércio que precisa de ajuda, de socorro. O empreendedorismo em Camaçari é grande. Eu estou com uma dificuldade enorme de registrar minha empresa, mas é grande dificuldade, que a burocracia é muito grande. Quer dizer, eu quero gerar emprego, eu quero ter uma empresa aqui para que o município recolha imposto, que é um absurdo os impostos, né? Que nenhum empresário hoje consegue viver. Eu estou investindo num empreendimento de brinquedos, e aí eu tenho dificuldades e perseguição. Por exemplo, eu fui botar meu brinquedo ali na frente do Espaço Camaçari 2000, e pleno na chuva, a SESP ligou mandando eu tirar de lá, que era um entretenimento, que um brinquedo daquele só ia brilhantar a festa do cristão, só ia poder melhorar, porque não era bebida, não era um brinquedo onde aquelas crianças que acompanham os pais estavam lá brincando, mas eu fui obrigado a tirar de lá. Então, enquanto for um pensamento que Camaçari, o dinheiro pode escoar para a política, tanto nacional como a política do Estado, porque tem dinheiro para isso, e quem vai gerir Camaçari não pensa numa cidade planejada, numa cidade melhor, no socioeconômico, o que fazer, né? Eu digo sempre o seguinte: qual é o incentivo que existe para que uma rede hoteleira venha para Camaçari e instale 20, 30, 40 hotéis? Se você fizer hoje um levantamento, né, do que é um turismo, capacitar uma pessoa para trabalhar no hotel e capacitar uma pessoa para trabalhar na Baidi é escandalosamente terrível. O cara, para ser um técnico hoje na Baidi, ou ser um técnico, ele vai passar 2 anos ou 3. Meu filho está estudando TI. É 4 anos, né, para se formar. Você pega uma pessoa que vai trabalhar no turismo, dá ele o curso de 90 dias, como pizzaolo, como garçom, como isso, camareiro, e ele vai estar empregado. Ele vai começar a ganhar dinheiro.
E o turismo, ele emprega desde o do poliglota ao analfabeto. Porque o analfabeto vai pegar uma mula e descascar um coco e vai servir coco. Ou ele vai estar lá limpando o lugar onde os carros estacionam, etc., fazendo. Outros vão apresentar trilhas, outros vão estar dentro do hotel, outros vão estar lá limpando a praia. Enfim, a empregabilidade é muito mais rápido, dá dinheiro, porque o turista, ele vem e deixa o dinheiro. Mas ele só vem no lugar onde ele imagina que ele tem que gastar. Ele não veio para aqui, para o Brasil, por exemplo, o cara sai dos Estados Unidos, ele não vem com pouco dinheiro, ele vem com dinheiro para gastar. Ele não quer voltar com dinheiro, porque o dinheiro dele voltar, passagem, tudo já está paga. Aí o cara chega aqui, conhece Arembepe, uma praia linda, famosa no mundo inteiro, mas que é um absurdo. A Arembepe é uma cidade, uma orla, um bairro que você chega e não vê a praia. Isso é algo surreal. O cara chega, um turista, chega em Arembepe, ele vai para a praça, acabou, ele não vê a praia. Se não tiver alguém que insista, ele vai embora dizendo, aqui não é Arembepe não, Arembepe não é beira de praia. Então já tem que começar a pensar. Por exemplo, se eu fosse um gestor, me perdoe aqueles moradores. Mas se eu fosse o prefeito de Camaçari, eu retiraria aquelas casas toda ali, eu abria aquela frente de Arembepe toda. Eu ia, claro e evidente, que tem que respeitar as pessoas que moram ali, que teria que colocar as pessoas no bom lugar, mas nós temos que pensar no crescimento da cidade. Tu imagine, bote na sua cabeça aí, Arembepe sem aquelas casas, sem aquelas... Ali tudo aberto. Quando o turista chegar naquela praça, ele ia estar vendo a praia. Então, você tem um lugar bonito, você tem um Piruí, que é lindo, a praia de Piruí, mas não tem nem sequer um lugar onde estacionar. O cara estaciona dentro do terreno dos outros, no meio da rua. Então, isso há anos após anos. Aí você tira Guarajuba, onde as pessoas criticam, porque Guarajuba é isso que é cidade de rico. Guarajuba emprega mais de 15 mil pessoas. É um centro é um empregador nato de morte, de tudo, aqueles condomínios todos, aquele povo todo de Monte Gordo. Aí quando você parte para a Barra de Pujuca, quem sustenta aquele povo e emprega é Mata de São João. Porque Itacemirim é bonita. Fizeram aí, isso aí foi o nosso governo, o governo de Reginaldo, é um absurdo, meteram aqueles vilagens tudo, tapando a praia toda. Para mim aquilo foi um grande erro. E continua sendo. Aí agora vai tirar barraca, vai tirar isso, aquilo. Então você tem um Jacuípe, que é a coisa mais linda do mundo. Imagine se revitalizar aquilo ali, fazer um projeto bonito para Jacuípe, o manguezal, para que possa as pessoas atravessarem para o outro lado, para visitar aquilo ali. Aí você tem até os canoeiros que não tem uma ajuda do governo, as canoas tudo furado, tudo acabado, o cara atravessa ali, os caras têm os coletes tudo vencido. Não são eles culpados, não, porque não existe. Não existe uma secretaria que vá formalizar, emprestar dinheiro para as pessoas pequeno e médio e comerciantes, porque tem que criar a Camaçari, é muito isso. Se você pegar 10% da renda de Camaçari e começar você a emprestar pequenos e médios empreendedores e comerciantes, você vai ter uma vida, o socioeconômico de Camaçari vai crescer, porque só o comércio é que enriquece as pessoas. Aí você tem problemas gravíssimos, transporte público, nós estamos aí sustentando a 40 milhões que é dado do governo para poder manter, na hora que acabar não tem transporte público, porque não sabe o que fazer com o trabalho informal. Mas se você olhar para a orla, carente de tudo. Eu tenho até um parênteses aí, sem querer lhe cortar, que a gente vai manter o assunto. Eu tive sábado, liguei para Maurício Bacelar, meu amigo nosso. E aí ele se comprometeu e vim até aqui ao programa. E nós vamos falar, esses problemas que você está citando é até interessante, porque ele é a nível estadual. Né? E a gente sempre teve esse problema aqui, desde quando eu cheguei aqui, que a gente vê a Baía Tursa, né, que tinha, não sei se tem ainda. Acho que não. Eu fiz até um curso lá na época, faz tempo. É quem vende os 42 quilômetros de orla de Camaçari.
Você chegar lá, se estiver na Europa ou no Estados Unidos, onde for, você quer comprar um pacote para vir conhecer aqui, você vai ver que vai ser tudo vendido por Salvador. Inclusive os caras que fazem os guias, tudo de lá. É porque isso não é, a culpa não é da agência, culpa é dos gestores. A brecha. Isso é exemplo. Vem um turista forte, ou atores, ou gente rica, milionária, né? Vai se hospedar onde, Camaçari? Não tem. O Vila Galé é o melhor que tem, mas o Vila Galé não é um hotel que comporte, né, um número de pessoas, turistas que venham. Eu vou dar um exemplo aqui, Coité. Está lá a Cidade de Luz, né? O Natal Luz. Turista de toda parte do mundo. Camaçari se pensou em quê? Nós chegamos ao final do ano, nem sequer, eu não vi ainda, as iluminações, nem a praça que ficava tão bonita com os Natal, não está se tendo, não sei se vai ter. Eu acredito que não, que uma altura do campeonato dessa eu não vi, e se vai ter, me perdoe, mas qual é a atração que você vai ter para Camaçari final de ano? Né? Queima de fogos, aí você vai fazer uma queima de fogos em Jauá. Chega lá, o turista vai lá, as pedras, a contenção, todas destruídas, toda acabada, as barracas horríveis. Você não tem mais espaço para tomar banho, porque não tem mais areia. Né? Já não se pensa. Porque hoje um grande gestor, por exemplo, que tem um pensamento um pouco elevado, que ande com esse turismo, por exemplo, Jauá não comporta mais carros que estacionam na beira da praia. Mas eu não vou fazer isso. Por que não vai? Você vai em grandes cidades, você vai em Fernando de Noronha, em outras cidades, e você vai para Porto Seguro, você vai você vai deixar seu carro aqui e vai andar 1 quilômetro de pé. Você vai ter que deixar o carro aqui, irmão. O morador que tiver carro, ele vai ter que entrar para a garagem dele. Aquilo ali não comporta mais nenhum carro estacionado. Aí você chega lá, uma confusão no trânsito, um estresse dos infernos. Tem lugar para fazer estacionamento. Tem lugar para fazer estacionamento, tem lugar para organizar. Mas aí, irmão, sabe o que é que o gestor faz quando ele ganha? Ele está lá preocupado que tem 12 vereadores de oposição, ele está doido para trazer mais um ou mais dois para ele se manter no poder e ter o controle total. Né? A história de Camaçari, nunca houve um presidente de Câmara que não fosse aliado ao governo, teve agora. Né? Então, assim, há uma mudança. E tomara que isso não seja só aquele início, aquele soluço de melhorar e depois morra. E aí, agora, no próximo biênio, não vai eleger aquele que o gestor vai chamar e querer eleger o seu próprio. Porque é humanamente impossível. Se você fizer um estudo e acompanhar a política de Camaçari, é como você falou, rapaz, é modelo de gestões igual. Vem cá, quem é que não sabe que todas as vezes que Caetano se elegeu, ele fez muito a calçada, prometeu muita coisa e não fez. Por exemplo, se Caetano hoje, nesses 4 anos que ele vai ficar, que ele só tem agora 3, se ele fizer 30% do que ele prometeu fazer em 2004, não precisa nem retirar a linha do trem. Mas se ele melhorar 30%, ele agora prometeu reformar o estádio. Não vai sair. Aposte você que vai ter pintura, vai ter. O estádio. Maquiagem. O estádio de Camaçari já está obsoleto. O estádio de Camaçari tem que ser feito uma outra situação lá. E construir um novo estádio. Camaçari já precisa de uma Vila Olímpica, como ele prometeu e nunca fez. Porque todo domingo o trânsito de Camaçari é parado com as pessoas fazendo esporte, correndo na rua, fazendo corrida, atrapalhando a vida das pessoas. E é importante as corridas, eu também corro, tem que ter. Só que tanto os 3 em 1 como os atletas não sabem para onde vai. E prejudica a sociedade porque não tem um local. Não se pensa em fazer um local para as pessoas praticarem seus esportes. Então, Camaçari é uma cidade que anda na contramão do desenvolvimento. E eu lhe digo mais, é a Bahia em si. A Bahia hoje é um dos estados piores para se viver. São 20 anos de um grupo que ainda se fala em fazer um Natal sem fome, pedir arrecadação à população para matar a fome das pessoas. Há 20 anos no poder e não conseguiu tirar
as pessoas da pobreza. Imagine. Então, assim, é uma contradição muito grande com dinheiro público. É algo que precisa de mudança. E a mudança imediata vem desses jovens que estão aí, das pessoas que têm o poder de mudar, que é o poder do voto. Eu digo a você, o modelo do PT dentro da Bahia já está superado, não tem mais, ele não tem mais para onde correr, não tem mais o que fazer. Vamos lá. Não sei se você está sabendo disso, eu não estou bem a par disso. Eu vi aí algumas coisas na rede social. Por exemplo, no dia 17 de novembro de 2025, agora, a Prefeitura de Camaçari fez uma operação para remover construções no distrito de Vila de Abrantes. Essas construções estavam em uma área de preservação, APP, né? Dentro do Parque das Dunas. Segundo a Prefeitura, não foram demolidas casas habitadas, apenas estruturas em andamento e sem licenciamento. Eu não vi direito, o que eu vi foi na televisão, nas redes, o pessoal manifestando, mandaram alguns vídeos para mim, em que moradores chorando e tudo, e o que eu vi moradores morando, né? Eu achei estranho, porque ela diz aqui que não tinha ninguém morando naquelas casas. Por isso foi demolida. Se você for pegar, eu vou tornar a dizer aqui, eu torço que o governo de Caetano cresça em Camaçari e faça o bem para Camaçari. Eu tive do lado, ele estava fora do poder, eu era Defesa Civil, e Tagner, todo mundo sabe que eu atendia todo mundo, o próprio Lopes, eu nunca tive discriminação de prestar o serviço de Defesa Civil para seja lá quem for. Elinaldo sempre me deu essa liberdade, porque se não me desse também não estaria lá. Mas o que é que acontece? Se você pegar o governo de Caetano de 85, 86, 87, ou 2006, 2007, ele derrubou 144 casas no Parque Verde. Parou por causa de um movimento que eu fiz e foi um movimento grande. Derrubou muitas casas em Camaçari, inclusive eu fiquei 11 dias dentro da prefeitura porque ele tirou aquele povo que morava ali na bomba e tal e jogou, e não tinha para onde jogar. Valdir Freitas era o secretário na época eu acho de governo, era secretário da CEDU. Então o histórico de Caetano de fazer remoção de casas, de demolir, de tirar, é grande. Se você pegar aqui, e aí eu posso dizer com muita propriedade que eu conheço, se você pegar o rio aqui no Espaço Alfa, ali atrás, na nascente do Capivara, Caetano sentava em 2001, 2002, com aquela vila lá, sentava com a associação de lá, da Vila Remanescente, e dizia que ia lutar para que as pessoas ficassem ali. E aí tem uma empresa chamada Terrabras. Ele cresceu assim, isso. Tem uma empresa chamada Terrabras. Se eu não me engano, se eu não esteja enganado, mas eu acho que a própria Ivone dele trabalhava para a Terrabras, na época que ele foi prefeito. E quando ele assumiu a prefeitura, ele derrubou os sítios, derrubou casas, ele acabou com tudo, tirou na tora. Inclusive, na Operação Navalha, esse Fontinelli e ele que foi preso, o Fontinelli trabalha até hoje para a Terrabras, onde Caetano foi defensor para retirar as pessoas, derrubar casas e dar ali para minha casa, minha vida. Quantos prédios, por exemplo, o bairro Novo, tudo veio ali onde tinha pessoas que moravam ali há muitos anos. E agora, recente, aí os Prazeres e outras pessoas, a Laerte do Multis também está sofrendo pressão para sair. Laerte tinha um sítio ali, eu fui até uma festa uma vez. Derrubou tudo agora na tora. Então, os 8 anos de Elinaldo não houve demolição dessas casas e tal. Eu tirei 72 barracos, 75 barracos do POC 3, mas a gente colocou todo mundo no auxílio aluguel, porque lá, humanamente possível, as pessoas viverem ali, que quando enchia, alagava tudo e as pessoas moravam em papelão. Certo? As pessoas, todo mundo se contemplou. Eles falam que essa ação agora, que foi o Ministério Público que se manifestou, que criou essa situação. Vou lhe dizer a coisa aqui a você, Rui. É muito fácil um gestor falar do Ministério Público, dizer que foi o Ministério Público para livrar a sua culpa. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui de que ele nunca obedeceu ao Ministério Público, o próprio Caetano. Caetano, quando esteve no governo de 2004, 2005 até 2008,
várias vezes o Ministério Público fez indicações para retirada das casas que invadiram ali do Sangradouro. Várias vezes o Ministério Público opinou para que ele fizesse um melhoramento no centro comercial, hidrante, energia para aqueles comércios todos pagar. Ele nunca obedeceu nenhuma decisão do Ministério Público, inclusive na questão do TAC que fez com o transporte público. Então, é fácil hoje ele dizer que não teve culpa. Ali sim há um interesse forte de imobiliária, certo? E foi combinado, porque, primeiro, não é uma área de preservação ambiental. E se era um impacto, não volta mais, não tem mais como ser área de proteção ambiental. Porque ali tem muito tempo daquele jeito. Exatamente, aquelas edificações ali acabou. Então, ou ele tem um interesse, né, que de alguém, alguma imobiliária aí pediu ajuda a ele foi e tirou, ou ele está fazendo isso por grande maldade, porque o impacto ambiental, por exemplo, o Sangradouro, não tem como recuperar mais. E o Ministério Público, por diversas vezes, e até decisão judicial, para que tirasse as pessoas de lá e demolisse. Só que o Ministério Público e o governo federal, ali deve ser uma ação do próprio Estado, do governo federal. Porque eles indicam que tem que colocar aquelas pessoas, relocar para outras casas. Ali tem pessoas que têm casa viva de veraneio. Por que hoje ele não retoma, não atende, o Ministério Público não retira as casas do Sangradouro? Por que ele não segue? Então é muito fácil você dizer, tentar dar uma satisfação. O que houve ali foi um interesse imobiliário, né? E eu digo isso a você com certeza. Não tem nada, porque assim, não derrubou. Por que a prefeitura, quando derrubou as casas de Oscote, foi embora? Por que não entrou agora com a ação de revitalização daquele lugar? Hein? Retirar todas aquelas edificações, replantar tudo, fazer tudo bonito e entregar ali a natureza de volta. Cadê o projeto que foi feito? Por que chegou de surpresa? Por que não chamou as pessoas e dizer, vocês estão em lugar irregular, nós temos aqui um projeto, está aprovado na Câmara, venham aqui conhecer o projeto de revitalização, nós vamos fazer ali porque o clima exige, nós vamos plantar plantas nativas, nós vamos fazer dali um grande parque, e vocês têm que ser remanejados. Por que não foi feito? Então, é uma desculpa que eu, particularmente, não aceito. Né? E as pessoas, elas tendem a sofrer com isso e ter uma desculpa, que é o Ministério Público. E lhe digo mais, muita gente ali que perderam aquelas casas, como aconteceu lá no Parque Verde, se o movimento crescer, o que é que eles vão fazer? Vão pegar um ou dois daqueles líderes, dizer, a gente vai te dar uma casa, e você vai enfraquecer o movimento. Você vai sair do movimento para que eles enfraqueçam. Porque fizeram isso comigo. Né? Tinha uma menina chamada Renata, que lutou comigo lá e outros, quando a gente combateu que Caetano estava derrubando as casas. E aí ela comigo, combatendo, e lá vai, ferrem e tal. O que foi que aconteceu? O Caetano chamou em particular na reunião, quero falar com você. A gente fez uma reunião, não chegou em lugar nenhum, chamou uns 4 ou 5, só você precisa de quê? Eu preciso disso, então pronto, faça isso, agora saia, o movimento tem que acabar. Então, é isso que acontece, essas maldades que acontecem. E aquelas pessoas, se você pegar ali aquelas pessoas, voltaram em Caetano. Porque ainda, infelizmente, acreditavam que Caetano ele tinha a essência da invasão. Mas toda a vida que Caetano usou as invasões, ou usou incentivar a invasão, foi para tirar proveito político. Não que ele concorde. Agora, uma ação que eu bato palma para ele, que eu respeito, que eu admiro o que ele faz, que o nosso governo não fez e que eu dou 10, é a questão da poluição sonora. Que eles são feios. Isso aí eles merecem meu respeito. Isso aí é um negócio é horrível. E eles têm essa coragem. Aí ele tem meu respeito. E Alinaldo, nosso governo não teve essa coragem. Ficou aí desordenadamente, ficou uma cidade sem precedente. Então, assim, tem coisas que é típico. O cara já vai para o 4º mandato. Ele apresentou o que de novo para Camaçari? Ganhou a eleição com a força do Estado e a força da União. Mas apresentou o que de novo? Qual foi o projeto que Caetano fez
para apresentar para a população de melhora. Mas ele digo mais. Aquele pessoal das barracas, foi interessante o que eu ouvi a advogada falar. Rapaz, as barracas quando foram derrubadas no governo de Elinaldo, que foi um pedido, inclusive, da União para tirar, os vereadores de oposição, que era Tagner e tal, Jackson, né, na época, e outros que eram da oposição, foram para cima, dizendo que era a favor das barracas. E os que eram da oposição, da situação, né, ficaram lá a favor do governo. Hoje, ela disse que os que eram a favor de sair, hoje é a favor de trocar de figurinha. Imagine, cara, não faz sentido. E as mesmas figuras. As mesmas figuras, entendeu? Agora por quê? Porque está no poder. Então, quando eu via Tagner dentro das farmácias 24 horas, falando, esculhambando que não tinha remédio, e hoje eu vejo ele defendendo que não tem remédio, não fizeram nada que diz. Então, assim, irmão, vamos confiar em quê? Aí é questão complicado. De poder, somente de poder, né? Agora, já que você entrou, já está mais no meio da política mesmo, eu queria fazer aqui uns questionamentos. Por exemplo, com relação hoje, a política de hoje. Porque nós já chegamos na campanha. O Brasil é assim, ninguém tá, o município não está gerindo, ele não está fazendo nada, ele não sei campanha. Hoje até a nível nacional. Que é um erro grande, só campanha, né? Política só sabe fazer isso. E aí, para deputado estadual, aqui dentro do nosso município, quem que você acha assim que tem chance? Quem que está aparecendo aí? Como é que é esse? Olha, Rui, nós temos o Elinaldo, que é um cara que se preparou, que desde que saiu da prefeitura não parou, né? Andando aí em todos os municípios, os 417 municípios da Bahia, ele tem andado aí pelo menos 60% dele. Tem um legado, né? Eu acho que Elinaldo poderia ter feito muito mais do que fez, mas fez muito mais do que o próprio, né, esse gestor de hoje, na época como foi gestor. Esse gestor de hoje pode até superar, mas eu não acredito, mas pode. Então, assim, Elinaldo tem grande chance de ser um deputado estadual, mantendo o recorde que ele teve. Por exemplo, ele teve 28 mil votos aqui como deputado estadual, ele bateu o recorde. Ninguém nunca teve tanto voto como deputado estadual em Camaçari. Eu acredito que Elinaldo sai daqui com mais de 30 mil votos. Então, assim... Ele está rodando a Bahia. Está rodando a Bahia. Hoje, o cenário é de que Elinaldo será o deputado mais bem votado do estado da Bahia. Né? Aprendeu a fazer política e está fazendo uma política forte. Então, assim, eu acredito muito que o povo está muito desgostoso com o governo, em vários aspectos. Na verdade, essa não deslanchou, e é um cara experiente. Caetano é um cara experiente, 3 vezes... Todo mundo que tá, quando o cara está fora, ele fica jogando a pedra. Mas quando está dentro, ele vira a vitrine. Mas ele é experiente, eu não sei, eu não entendo o que está acontecendo, porque Caetano não é um Elinaldo que entrou verde, que não sabia nem para onde ir, que veio aprender a fazer política e gerir o município já no segundo mandato quase, ou no meio do primeiro mandato. Caetano não. Caetano conhece tudo da máquina. Caetano é cobra criada, sabe de orçamento, sabe de tudo, e por que não está fazendo? E Elinaldo entrou num balaio, né, num pacote cheio de raposa. Raposa por bem e por mal, vamos dizer não, assim. Porque era um cara... E ele não tinha experiência que não. os que rondavam ele tinha. Não. E Caetano era para hoje, Camaçari, tá dando 1-0. Caetano era para ter tudo hoje. Porque Caetano conhece da máquina mais do que ninguém. Ele sabe como funciona a máquina, ele sabe tudo. E não funciona. E você vê aí guerras e mais guerras entre secretários. O secretário de saúde é horrível. Aí você vê o sindicato, uma confusão. E quem perde com isso é a população. É o mal de todos os governos. Fala até assim, seja direita ou de esquerda, tem um mal muito grande, que é o quê? Os acordos políticos, os conchados. Sabe?
Exatamente. Tem um esquema montado, você é meu amigo, ou você me deu dinheiro para a campanha, ou você é de um grupo político que vai me favorecer na próxima campanha a nível estadual, o que for. Aí você bota o dedo. O outro vem ali e bota o dedo também. E aí fica, aí nem sempre é o melhor para o município. Não é o melhor para o município. Né? E fica lá em último prazo, ou em última opção, a população e a cidade. Exatamente. É que fica por último, que recebe lá uma bolachinha no final. Isso. Só. Então a gente tem esse problema a nível nacional. Né? Isso. Basta você ver o tanto de ministério que tinha no governo passado e o tanto de ministério que a gente tem hoje. Né? Os acordos, isso aí é acordo. Entendeu? Teve aquele problema que eu sempre falo que Bolsonaro foi um governo que teve seus defeitos. Isso. E um dos defeitos que eu sempre apontei foi exatamente ele não ter feito os acordos. Porque a nível nacional, do jeito que está hoje, não é o ideal esses acordos que se fazem. Isso aí é ridículo, prejudica a população. Mas como é que você vai entrar sozinho num barco desse e dizer que vai ser o contrário a tudo que já está montado e feito há muito tempo atrás, antes ainda da ditadura? É complicado. Né? Sempre foi assim. Aí você vai chegar, Ivanaldo chega aí e diz, não, aquele acordo ali eu não quero mais, aquele lá eu não quero mais. Ele tinha que chegar mais manso. Ele estaria até no poder até agora se ele tivesse feito acordos, infelizmente, mas é uma realidade. Eu vejo que, no caso Bolsonaro, existiu muitas falhas, porque o sistema ele é bruto, todo mundo nós sabemos. Então, assim, não houve uma acertabilidade. Né? Ele, como presidente, ele podia até ter boas intenções, mas não houve habilidade. Quando ele veio amadurecer, quando ele veio ver que teria que fazer com Chaves, já estava tarde. Mesmo assim, o país se dividiu. Porque o país, na verdade... porque foi meio a meio. Meio a meio. O país, na verdade, não queria o PT. Mas o próprio Bolsonaro fez com que as pessoas também não quisessem ele. E outra, infelizmente, o PT, Lula, ganha no Nordeste. E o eleitorado dele maior é a Bahia. Quem elegeu foi aqui a Bahia. Que paga um preço caro. Né? A Bahia paga um preço caro por manter 20 anos de um grupo político. Paga um preço caro, porque nós temos a pior segurança pública de todo o país. A cidade mais violenta do Brasil, do mundo, está dentro da Bahia. Igual há pouco tempo aí, quando começou a aparecer assim, Camaçari, a quarta cidade mais violenta do Brasil. Pô, aquilo ali dói na gente, né, bicho? Exatamente. Então você tem uma cidade, um estado, um dos piores do número de analfabetismo, o número de pessoas que morrem na fila esperando a regulação, a saúde é uma das mais precárias do país. E a gente tem uma coisa interessante aí, né? A gente tem mais Bolsa Família do que carteira assinada. Pronto, é isso que eu ia dizer. Nós temos, eu acho, se eu não me engano, 2 milhões, cento e poucos mil, 2 milhões e 80 mil assinaturas de carteira e temos 2 milhões e 180 mil Bolsas Famílias. Então, assim, é algo que tem que se pensar, né? E aí, essa é a política do socialismo, que é uma das coisas que mais acaba. Eu acredito que quando você tirar essas pessoas da Bolsa Família, elas vão ser pobres, do mesmo jeito. Eu lembro um tempo atrás que você procurava um pedreiro, um pintor, um ajudante, o que fosse, chega a dar briga. Tanto de gente que tinha. Hoje você procura, não vai. Você não acha mais. O cara não quer trabalhar mais, não. Não quer. Ele não quer porque tem pessoas aí que recebem R$1.800. Aí o cara tem desconto em energia, desconto na água, cesta básica, enxoval, dinheiro todo mês. Gás. Então, assim, se você pegar, por exemplo, um dia eu vi um discurso de um cidadão petista dizendo que a Bahia, 40 milhões de pessoas melhoraram. O Brasil, 40 milhões de pessoas melhorou sua vida e tal, saiu da extrema pobreza. Beleza, saiu. Pare de dar um mês. Aí, se todos não vão para a ponte, todos não vão morrer de fome. Então, ninguém tirou ninguém da pobreza. As pessoas, o governo hoje vive
do socialismo, que é uma forma desinteligente e uma forma para ver as pessoas lá sempre dependentes do governo, porque aí esse voto é um voto de cabresto, as pessoas vão votar, porque hoje se você for, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, está entregando aí, esse conjunto eu acho que é até um dos melhores. É no centro da cidade, beleza. Mas Minha Casa Minha Vida, da parte da CETREL, foi entregue para a população. Não deram transporte público, não deram... Ali foi meio complicado mesmo. Não deram um posto policial, não deram nem nada para que as pessoas pudessem viver ali dignamente. Chegaram ali, colocaram nas casas e entregaram lá à vontade. E aí se tornou em vários problemas sociais que até hoje tem problemas graves ali. Então eu acho que a política ela tem que ser feita de uma forma mais humanizada. Não, que tem que ter o apoio, isso aí tem que ter mesmo, certo? Exatamente. A gente tem países capitalistas, se você for ver, tem essas questões sociais também. Uhum. Agora mesmo o Trump botou um decreto que ele dá $2.000 a quem tiver em situação difícil. Para cada morador, cada cidadão. Existe essa preocupação a nível mundial, né? Questão social, né? O cara passando fome, necessidade, e uma outra parte da população comendo sua picanha tranquilo, não é muito bonito isso. Não é. Não é, isso aí todo mundo sabe. Mas só que a gente está indo para um caminho que daqui a pouco a gente está com 90%, 80% com benefício. E aí cada vez mais você para o país, né? O país deixa de crescer. Deixa de crescer. É lógico que no meio desse aí tem aquele sabido que continua trabalhando, que faz bico, faz tudo, né? Para tomar sua cerveja no fim de semana. Né? E aí nós vamos em frente. Viu? Eu queria que você falasse aí agora com relação ao que você vê, qual é a sua expectativa de Camaçari, qual é a mensagem que você traz, para a gente encerrar, né? Para a população de Camaçari, na sua visão de um cidadão público, né, que trabalhou, que foi funcionário público, gestor, né, de algumas pastas, algumas coisas que você fez. Qual é a sua observação e a orientação a nível geral, não só de defesa civil, só de vida, de sua experiência de vida? A mensagem que eu deixo para Camaçari é que a gente acorde e lute pela nossa cidade. E que as pessoas possam ter discernimento na hora de dar seu voto. E não colocar um gestor que promete e não cumpre. Então, a população de Camaçari sofre pelas maus escolhas que é feito. Então, eu acho que a mensagem que eu dou é que a gente lute por dias melhores. Está vindo as eleições de 2026, que é importante para Camaçari, né? Governo do Estado, presidência da República, senadores, deputados. Então, olhar quem você vai dar seu voto. E eu acho que o momento, Camaçari, toda a região metropolitana e toda a Bahia, está na hora de mudar. Eu acho que tem que dar oportunidade a um novo gestor, com um novo partido, um novo pensamento, porque já não se aguenta mais. Então, saúde, né? As pessoas sempre temer mais a Deus, orar mais a Deus e segurar seu voto e olhar a quem vai entregar seu voto, não aqueles que tentam enganar com uma cesta básica ou tentam enganar com uma farinha, um açúcar, porque depois que ganha, esquece. Então é isso que eu desejo, que Camaçari tenha a sabedoria, o povo Camaçari tenha a sabedoria de fazer uma escolha que seja bom para ele depois do dia da eleição em diante. Ele possa contar e pelo menos ver que aquele candidato que ele tornou um parlamentar ou um governador, ele possa se orgulhar depois por ter votado nele. Então, eu sou seu amigo, a gente é amigo já há muito tempo, então eu só tenho a agradecer hoje essa sua vinda aqui, que você veio bater um papo aberto, sem um certo roteiro, né? Descontraído, você falou o que quis, né? E aqui é uma casa em que a gente sempre fez isso, né? A gente tinha, quando era lá embaixo, por exemplo, a gente tinha programas
de direita, de esquerda. Eu sempre pensei assim, sempre fui democrático. Tem que ser imparcial, né? Você é comunicação. E hoje a gente está aí com esse trabalho nesse modelo novo, né? Vamos trazer você outras vezes aqui. Né? Obrigado, você eu é um cara agradeço. observador, é um pensador, é um observador, é um cara que está aí ativo, né? Eu até estava conversando com você antes aí, esses problemas que você enfrenta com relação à empresa, essas ideias, é uma coisa que está acontecendo hoje no Brasil todo, aumento de impostos, dificuldade, né? Que foi feito no governo passado, um decreto, não sei se foi aprovado na Câmara, sobre a facilidade para se abrir uma empresa. Lembra que teve isso aí? Uhum. Eu não sei nem como está, eu vou até me inteirar mais sobre isso, mas eu sei que mudou, que a gente hoje já está, eu aqui também, estamos pagando muito mais imposto do que pagava antes. Né? É um absurdo a gente que quer empreender. Imagine você pagar 27,5% de uma nota fiscal. Por exemplo, você faz um faturamento de 20 mil reais, você vai pagar R$1.400 para o governo. Em um ano é 14 mil reais que você vai deixar para o governo, só para o governo. Aí depois vem outros impostos, funcionário e etc. Então, assim, ser empresário hoje é muito difícil. É por isso que os empresários, a maioria deles, corre para o lado da corrupção, corre para sonegar, porque ele não consegue sobreviver. É toda essa corrupção que o país passa, todo esse gasto, desvio de dinheiro, sempre cai nas costas do trabalhador, do empresário, daqueles que estão produzindo. Não cai naqueles que gastam. Porque é repassado. Na verdade, é repassado. É isso aí. Viu? Então, eu agradeço você, espero que você volte aqui outras vezes. Né? Eu que agradeço. Porque a gente sempre, quando se encontra aí na rua, a gente para conversar dentro do nosso tempo, às vezes, e sempre rola essas conversas todas, se atualizando, e aí eu vou ter que trazer você depois para atualizar isso aí. Vamos sim. Porque a gente vai ter muita guerra aqui nessa cidade e no país, somente nessa questão política. Né? Eu te agradeço e aceito o convite, poder expor, ter um papo assim, não parecia que era um entrevistador e um entrevistado, parecia dois amigos batendo um papo em casa, dizendo aquilo que pensa. Então, isso é muito bom. Você me deixou muito à vontade para que eu falasse tudo que eu quisesse, falar à vontade, sem essa pressão, né, como muitas vezes a gente enfrenta. Então, eu te agradeço mesmo. Pronto. Então, até a próxima, viu? Até a próxima. Vamos, quiser marcar, pode marcar. Beleza. Tá aí.